Fala rapaziada, vocês estão falando como é que eu sei seguir que nós vamos aqui. O dia que eu colei na prova da escola do YouTube. Bom, eu conheço esse canal, já trouxe aqui um vídeo dele sobre algum outro tema que ele tinha apanhado de uma menina, tá ligado? Mas eu acho que o canal dele interessante, então bora ver mais vídeos, mas por favor, deixa o like, inscreve no canal e então bora lá ver. 3, 2, 1, play! Eita! E aí gente, eu sou Yuto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes de começar, eu queria agradecer pelo apoio geral que vocês me deram no meu último vídeo. Ver tanta gente nova comentando e se inscrevendo é algo muito incrível, principalmente a nossa comunidade sabendo quem a gente é, né? Tá, mas agora você pode me largar, eu preciso gravar meus vídeos. Tô muito afim não. Que todo mundo já colou alguma vez na escola, isso já é fato. Eu sei, eu tô te vendo. Eu sei que você já colou. Não precisa enganar. Só tive que colar por conta de não estudar, tá ligado? Hoje em dia eu tenho um pensamento muito diferente de quando eu era mais novo, mas eu ainda acho que, mano, de vez em quando você precisa pra quando você necessita, tá ligado? Eu já adianto que eu me arrependo totalmente do que eu fiz nessa época, mas é história, então eu vou contar pra vocês fazerem igual. Não, pera. Nono ano, o último ano antes de entrar para o temível ensino médio. De todos os anos que eu passei, com certeza esse foi o mais difícil pra mim. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar que no nono ano costuma ser mais difícil mesmo e tem muita gente repetindo de ano. Mas a maior dificuldade da escola era eu mesmo. E como um aluno exemplar que eu era, eu sempre ficava de recuperação em tudo que envolvia cálculo, matemática. Eu só não faço mais isso hoje porque eu tenho bons amigos, porque senão eu também ficaria assim. Química, física, geografia... Ué, mas isso aí nem tem cálculo. Mas a parada ficava pior mesmo quando envolvia letra no meio dos cálculos. Aí é pra deixar qualquer um louco mesmo. E eu sempre tive dificuldade em aprender coisas de exatas. E não era porque eu não queria ou porque o professor era fortão e dava um pouco de medo. Eu só não conseguia entender mesmo. Parecia que o professor falava e tudo que passava na minha cabecinha era meus pensamentos intrusivos e super mega interessantes pra estudo. Uau. E tipo, eu sei que muitas escolas têm problemas com professores que não ensinam tão bem, mas no meu caso, esse professor era super de boa. Ele tinha um corpo absurdamente forte, o que dava um pouco de medo mesmo, não vou mentir. Mas o que me fazia ter mais receio e nervosismo para aprender matemática é que sempre que tinha prova, o povo sempre tirava vermelha. E o professor ficava sempre muito decepcionado e sério. Sério até demais. E dava medo. Eu admito. Mas enfim, no final do ano eu acabei ficando de recuperação em 3 matérias. Matemática... Nossa. Mano, eu entendo esse cara, velho. Mano, quando eu era mais novo, quando eu tava no terceiro ano, mano, eu quase bombei em todas as matérias, velho. Nossa, eu tive que mudar de escola, foi um trampo, velho. Geometria e projeto de vida. Projeto de vida! Ah, eu sei que vocês ficaram curiosos pra saber como que eu fiquei de recuperação no projeto de vida, mas eu vou contar isso em outro vídeo à parte que vai ficar legal também, mas é um absurdo eu ter ficado em recuperação nessa matéria, velho, mas não faz sentido. Então, como eu já sabia as matérias que eu fiquei de recuperação, chegou a hora de eu me preparar mentalmente e espiritualmente pra passar de ano. Geometria era só eu aprender a usar um compasso e uma régua e fazer um desenho cabuloso lá. Foi fácil, mas mesmo assim eu fiquei de recuperação, então com certeza eu era burro. Projeto de vida eu... Em matemática, meus pais resolveram contratar um professor particular pra me ensinar a matéria. E ele vinha em casa no horário da tarde, então eu tinha que parar tudo que eu tava fazendo de importância, e realmente era coisa importante, pra ir lá aprender matemática. E o professor era super tranquilo e ensinava muito bem. E a gente ficava lá umas boas horas lá praticando. Todo dia ele ia em casa e passava uns exercícios pra mim, e eu só tinha que fazer, entregar pra ele e ficava nessa dinâmica pra mim aprender mesmo, e era muito funcional, inclusive. No começo eu ficava muito apreensivo porque eu errava muito e só ficava eu e ele, então eu ficava meio tenso mesmo, normal. Mas com o passar do tempo, eu realmente fui melhorando e aprendendo e até pegando um gosto pela coisa, tipo, questionando o professor de certas coisas ali que eu nunca imaginava. Então, obrigado, professores! Vocês são muito necessários.
Respeitam os professores, tadinhos. Depois de umas semanas estudando, eu estava realmente preparado para fazer a prova. Mas tinha um porém. Nessa minha idade, eu sempre tive muita insegurança, tanto que foi daí que eu criei ansiedade para várias coisas. Então, quando eu vi a galera de férias e que já passaram de ano, ou as outras pessoas julgando quem repetia de ano e o índice de reprovação que o nono ano tinha, eu ficava muito... Meu Deus do céu. E eu acho que é complicadaço isso, velho. Nossa senhora. Chato pra cacete também, velho. E o pior ainda é quando tu repete e, tipo assim, todos os teus amigos não estão lá, tá ligado? É o mais complicado pra mim, nossa senhora. No que o nono ano tinha, eu ficava muito assustado. Querendo ou não, a prova em si já era uma pressão por si só, então imagina a minha cabeça. Não sei se em outras escolas eram assim, mas na minha, no período final do ano, as pessoas ficavam de recuperação e iam pra escola no horário normal, apenas pra estudar e aprender. E se você já tinha passado de ano, você podia ficar ou em casa ou continuar indo pra escola pra fazer companhia pro seu amigo ou ajudar ele a estudar. Não sei, mas ir pra escola já tendo passado de ano é meio loucura. As salas ficavam bem vazias e direto vinha alunos de outras turmas pra ficar nas salas de outras pessoas, pra fazer companhia mesmo e tudo junto e misturado. As salas ficavam bem vazias e direto alunos de outras turmas vinham pra minha sala ou pra sala de outros pra ficar fazendo tempo ou farra, sei lá. E teve uma vez que a minha sala ficou com a galera do primeiro ano do ensino médio junta. E eles tinham feito uma rodinha... Meu Deus do céu. Já vejo o problema acontecendo ali no canto da sala para falar sobre as respostas da prova que minha turma tinha feito. E aí você se pergunta, ué, mas como que eles sabiam as respostas? Nessa escola, pelo menos, as provas dos anos elas se mantinham iguais a cada 2 anos, mas isso não necessariamente era uma regra. Então a galera que estava no primeiro ano do ensino médio sabia que a prova do nono ano seria praticamente a mesma, ou se não, totalmente igual. Agora, como eles tinham as questões de tudo, cheio de anotações e respostas exatamente igual, não me pergunta porque eu não faço ideia. Talvez eles poderiam ter pego de alguma forma a prova e tirado foto, ou na hora mesmo da prova ali sendo aplicada, tiraram foto e guardaram e só reescreveram no caderno. Eu não sei, eu não faço ideia, mas estava lá. E não era só de uma prova não, era de várias inclusive. Mas para confirmar, quem tinha feito a prova teria que ver o caderno de anotações do pessoal que já tinha passado pelo nono ano para ver se batia as questões e se estava tudo certinho com a prova que a pessoa tinha feito. Como eu já estava em um estado de nervoso por aquela prova, eles vieram me perguntar se eu queria... E eu aceitei. Então eu aproveitei e estudei para aquela provinha inteira e percebi que tinha 3 questões a mais e diferentes que eu não lembrava que estava na prova. Então eu perguntei pro Gustavo, que estava naquela época no primeiro ano, inclusive um salve, se você sabe que é você. E eu perguntei para ele se realmente aquela questão tinha caído no ano anterior e ele disse que sim. Então... eu confiei. Mas de qualquer forma, o caderno dele tinha 13 questões anotadas e a prova normalmente tem 10. Mas tudo bem. Na noite antes da prova, eu realmente não tava conseguindo dormir direito. Eu só pensava no pior que poderia acontecer e foi ali no desespero que eu bolei a ideia de colar. Olha que legal. Como eu já tinha anotado todas as questões da prova no caderno, a minha ideia era talvez ser passar pra mesa e ficar olhando enquanto eu fazia a prova, que é uma tática clássica aí que nunca dá certo. Mas claro que isso realmente não daria certo, ou eu poderia pedir ajuda pra alguma pessoa as respostas, e se ela tava lá, na verdade não fazia muito sentido eu perguntar, porque ela não sabia, porque senão ela não estaria de recuperação, né? E minha última opção foi a mais horrível e genial ao mesmo tempo, porque... funcionou, de certa forma. Sabe aquela parte de baixo das cadeiras escolares onde você pode apoiar o caderno, até mesmo guardar a mochila? Então, eu resolvi deixar o caderno aberto ali de baixo, só que na cadeira da frente, para que eu pudesse enxergar as páginas. E eu ficaria só de meia para ficar folheando as páginas com o meu pé, sem fazer barulho ou ter risco de rasgar ela. E com esse plano em mente, eu fui enfrentar a prova de matemática. De fato, um confronto épico. O professor tinha separado as poucas pessoas que tinham ficado de recuperação pela sala, e eu teria que deixar o caderno separado antes dele organizar as pessoas, porque senão eu não ia saber onde eu ia sentar e não ia dar pra mim colocar o caderno. Foi aí que eu resolvi sentar bem próximo dele, no caso na mesma fileira que ficava a mesa dele, e incrivelmente ele aceitou na boa e ufa, né? Eu acho que uma das coisas que me ajudou a sentar ali sem ele questionar é porque normalmente eu sentava da metade pro fundo, e ali pela primeira vez eu tava bem próximo, então ele pensou:
Bom, menos chances de colar, né? Eu acho, eu não faço ideia. Então a prova começou e realmente era a mesma prova que estava anotada no meu caderno. Obrigado, meu Deus. Filho, você sabe que colar é feio, né? E é. Então eu fui seguindo exatamente o plano. E o professor acabou nem suspeitando. Algumas horas ele dava umas olhadas de canto que me deixavam mais tenso, mas não foi o suficiente pra me entregar, não. Talvez foi, ele deixou passar, né? Ah, e lembra daquelas questões que eu falei que tinham a mais no caderno? Pois é, elas estavam na prova e foi muito bom eu ter anotado elas, porque assim eu não perdi nenhum exercício. É muito estranho falar que foi bom ter colado na prova. Muito esquisito, né? Mas a prova realmente não estava 100% Pior que é esquisito mesmo. igual, ela deveria ter umas 2 questões diferentaças, mas eu consegui tirar 9 na prova. Yay! Na real, eu acho que eu não deveria comemorar com isso, não. E moral da história cola na escola mesmo? Dane-se. Não, mentira, mas não colem. Até porque o final dessa história não foi como a maioria imagina. Mas isso aí fica pra outro vídeo, né? E bom, nossa, que bom! Saiu filho pra caramba. E bom, eu espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo. Deu um bom trabalho, eu tentei fazer ele até que com curto tempo. Eu me impressionei, eu fiz com muito carinho. Eu espero que vocês realmente gostem do vídeo. Igual eu fiz no último vídeo, que muita gente comentou ovo porque assistiu o vídeo até aqui. Então, comenta pão. Se você assistiu outro, você comenta pão com ovo. Aí tu fez um lanche já, né? A gente vai criando esse lanchinho conforme os vídeos. Que loucura, eu nunca vi alguém fazendo isso. Mas eu vou ser o primeiro então. Mas é sério, gente, muito obrigado pelo apoio que vocês me deram no meu último vídeo. Eu nunca imaginei que um vídeo meu pegaria 500 mil views. E muito obrigado pelas inscrições também. Eu tô até assustado, eu tô ganhando muito inscrito. Mas muito obrigado mesmo. Vai saber se até o fim do ano eu pego 100 mil inscritos e recebo a plaquinha. Eu não sei, vocês estão me iludindo. Para de me iludir! Mas é sério, gente, muito obrigado por tudo que vocês têm trazido pra mim nesses últimos dias. Eu realmente fico com o coração quentinho com isso. Então, obrigado por assistir até aqui e eu acho que eu vejo você em um próximo vídeo. Até mais! Valeu, mano. Uma historinha normal, tá ligado? Eu também já colei nas provas. Eu digo vocês, tá ligado? Eu já colei por conta que eu era muito burro quando eu era mais novo. Nossa senhora, muito burro. Mas acho que todo mundo já colou, é normal. E se não, algum dia vai, tá ligado? Ou em alguma prova, ou em alguma coisa, tá ligado? Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o like.